bem-vindos à 21ª Jornada de Iniciação Científica da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Meu nome é Cristiane Gonçalves de Oliveira e sou bolsista IC Unirio. Irei apresentar o trabalho de título Avaliação de Documentos em Arquivos Intermediários, uma análise preliminar, também de autoria dos alunos Paulo Azevedo da Silva e André Valentim Pereira da Silva, orientado pela professora doutora Mariana Lousada, vinculada à área da arquivologia. O presente trabalho faz parte do projeto de pesquisa intitulado Instrumentos Avaliativos com Aporte para a Constituição do Patrimônio Documental na cidade do Rio de Janeiro e teve como objetivo estudar a avaliação de documentos nos arquivos intermediários. A avaliação é um processo de análise de documentos de arquivo que estabelece os prazos de guarda e destinação final de acordo com os valores que lhes são atribuídos. A avaliação de documentos consiste numa atividade essencial para a racionalização do ciclo de vida dos documentos. Na medida em que o processo de análise e seleção de documentos visa estabelecer prazos de guarda nas fases corrente e intermediária, é definido o momento em que poderão ser eliminados ou destinados ao arquivo permanente, de acordo com o valor e o potencial de uso que apresentam para a administração que os gerou e para a sociedade. Os objetos de avaliação são o documento de arquivo, sob qualquer que seja o seu suporte ou o seu formato, e a importância que o seu conteúdo pode conter ou refletir. Geralmente, ele está associado em especial a um processo de análise e de seleção de arquivos a partir de parâmetros e de valores que lhes são concedidos pelos fatores que os envolvem e os rodeiam. Defende-se aqui que o processo de avaliação de documentos precisa ser feito e promovido a partir da etapa da produção ou do recebimento do documento. Sendo assim, parte do seguinte problema de pesquisa. As instituições arquivísticas públicas orientam e dispõem de normas de procedimentos referentes à avaliação dos documentos de fase intermediária? Ao considerar que as instituições arquivísticas são responsáveis pelo desenvolvimento de diretrizes, normas e procedimentos relacionados à avaliação de documentos, faz-se fundamental que elas resguardem a documentação sob sua guarda e custódia, seja produzida ou recebida. Para tanto, a pesquisa se justifica pela percepção de que há ainda uma grande massa documental acumulada nas instituições que não foram avaliadas. O objetivo deste trabalho foi analisar a avaliação de documentos nos arquivos intermediários e instituições arquivísticas públicas, tendo como objetivos específicos identificar a existência de equipe de avaliação, identificar a data limite dos documentos que compõem o arquivo intermediário, identificar se há massa documental acumulada, identificar a existência de projeto para avaliação de massa documental acumulada, analisar a aderência da tabela de temporalidade de documentos nos acervos que compõem o arquivo intermediário. A pesquisa realizada é de natureza qualitativa, do tipo descritivo e exploratório. Esse tipo de pesquisa tem como objetivo analisar os fatos mediante contato direto com o objeto em estudo e, por esse motivo, tem sido aplicada com grande êxito nas pesquisas desenvolvidas na área de ciências sociais aplicadas, mais especificamente no campo científico da arquivologia, porquanto analisa todo o processo e não somente os resultados obtidos. A pesquisa seguirá as seguintes etapas. Primeira etapa, delimitação e seleção do universo de pesquisa. Segunda etapa, elaboração do instrumento de pesquisa. Terceira etapa, envio e coleta de dados. Quarta etapa, análise e sistematização dos dados. Visto a extensão do universo de pesquisa, para a realização de um aprofundamento da análise destas instituições arquivísticas, optamos por dividir os arquivos por regiões. Dessa forma, na etapa atual analisamos os arquivos da região Sudeste, pois é a única que todos os arquivos estaduais possuem site em funcionamento. Para tanto, foi elaborado um roteiro com o intuito de identificar no site do Arquivo Público do Estado do Espírito Santo, do Arquivo Público Mineiro, do Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro e do Arquivo Público do Estado de São Paulo, informações disponíveis sobre as ações realizadas nos arquivos relacionados à avaliação de documentos.
Com o propósito de analisar como é realizada a avaliação de documentos em arquivos intermediários nos arquivos públicos estaduais da região Sudeste, foi elaborada uma pesquisa qualitativa que utilizou como instrumento de coleta de dados um questionário encaminhado ao setor de gestão de documentos destas instituições. O questionário desta pesquisa é composto por 8 questões direcionadas da seguinte sequência: se existe ou não uma equipe responsável pela avaliação de documentos no arquivo intermediário, se o arquivo intermediário possui espaço para armazenamento desses documentos, assim como a sua condição, saber o tamanho da massa documental em metros lineares, saber a data limite dos documentos que compõem o arquivo intermediário, saber as entidades com maior volume de massa documental acumulada no arquivo intermediário, saber se existe aplicabilidade do plano de classificação e tabela de temporalidade das atividades meio e fim no arquivo intermediário, saber sobre a existência de projeto de execução para avaliação da massa documental acumulada no arquivo intermediário e, por fim, um breve relato a respeito dos procedimentos usados na avaliação de documentos na fase intermediária. Diante disso, foram encaminhados para os e-mails disponíveis para o contato nos sites do Arquivo Público do Estado do Espírito Santo, do Arquivo Público Mineiro, do Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro e do Arquivo Público do Estado de São Paulo, o questionário e uma carta convite que, além de apresentar a pesquisa, solicitava a participação dessas instituições. O primeiro contato com os arquivos públicos estaduais foi realizado no dia 25 de novembro de 2021, solicitando que os responsáveis respondessem aos questionários até o dia 10 de dezembro de 2021, dando um prazo de 15 dias para o preenchimento. Obteve-se prontamente o retorno dos arquivos públicos estaduais do Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Tentou-se contato posterior com o Arquivo Público do Estado de São Paulo nos dias 13 de dezembro de 2021 e 13 de janeiro de 2022, não obtendo nenhum retorno. A partir desse momento, apresentamos os principais resultados obtidos. Após analisar os resultados dos questionários enviados por e-mail, foi constatado que no Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro há uma equipe responsável pela avaliação de documentos no arquivo intermediário, que é composta por 6 pessoas, e que este arquivo possui espaço para armazenamento dos documentos. O tamanho da massa documental é de 13 metros lineares provenientes do fundo Aperj, composto por documentos com datas de 1984 até 2016. Em relação aos 5 órgãos com maior volume de massa documental acumulada no arquivo intermediário, o Aperj afirmou que, além de documentos provenientes do próprio órgão, há também fundos de secretarias extintas, que foram transferidos sem procedimentos. O Aperj não recebe documentos intermediários de outros órgãos do Estado, apenas o recolhimento dos documentos de caráter permanente. Desse modo, os fundos de secretarias extintas com maior volume são da Secretaria de Justiça e Secretaria de Justiça Interior. Existe a aplicação de plano de classificação e tabela de temporalidade das atividades meio e fim no arquivo intermediário. Quanto à avaliação de massa documental acumulada, não há um projeto específico para oferecer estas capacitações em massa ou até mesmo disponibilizar uma equipe para realizar este trabalho. O Arquivo Público Mineiro informou que, no âmbito da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, há uma comissão permanente de avaliação de documentos que é composta por 14 membros. Além disso, não há equipe específica na diretoria do Arquivo Público Mineiro para avaliação da documentação intermediária produzida, recebida ou acumulada pela instituição arquivística, sendo a atividade realizada por servidores da Coordenação de Gestão de Documentos ou da Coordenação de Arquivos Permanentes. O arquivo intermediário possui um espaço adequado, com controle de umidade e demais requisitos para o armazenamento dos documentos. A massa documental possui 18,10 metros lineares e possui documentos com datas de 1973 a 2015. Em relação à documentação produzida pelos órgãos com maior volume de massa documental em seu arquivo intermediário, foi informado que apenas a documentação, cuja destinação final é a guarda permanente, deve ser recolhida à instituição arquivística.
a massa documental em fase intermediária presente na diretoria do Arquivo Público Mineiro é relativa à documentação que é produzida e recebida ou acumulada em virtude do desenvolvimento das atividades finalísticas da própria instituição. Há um plano de classificação e uma tabela de temporalidade de documentos nas atividades meio e fim, para aplicação no arquivo intermediário. Quanto ao projeto em execução para avaliação de massa documental acumulada, foi constatado que se encontra em andamento pela Coordenação de Gestão de Documentos. O Arquivo Público do Espírito Santo possui uma equipe composta por 5 pessoas que são responsáveis pela avaliação de documentos no arquivo intermediário. Possui espaço para armazenamento de documentos e atualmente possui 36 metros lineares de massa documental acumulada no arquivo intermediário. O arquivo é composto por documentos datados de 1998 a 2016. Também possui um plano de classificação e uma tabela de temporalidade tanto para as atividades meio quanto para as atividades fim, aplicáveis ao seu arquivo intermediário. A instituição realiza oficinas junto às comissões de avaliação de documentos, orientadas para o tratamento do legado, mantendo um projeto específico para tratar toda a massa documental acumulada. Quanto aos procedimentos utilizados na avaliação de documentos, os mesmos passam por uma análise do contexto de produção, para que se possa atribuir uma classificação aos documentos destinados à eliminação, que são listados obedecendo resolução do CONARC, obedecendo os trâmites para a eliminação. Diante dos dados analisados, conclui-se que os arquivos intermediários e os arquivos estaduais avaliados, somente o Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro possui uma equipe específica para lidar com esses documentos, que são provenientes do próprio órgão e de secretarias extintas. Já no Arquivo Público Mineiro, a avaliação dos documentos intermediários é realizada pela Coordenação de Gestão de Documentos e Coordenação de Arquivos Permanentes. Em contrapartida, o Arquivo Estadual do Espírito Santo chama atenção por ter comissão de avaliação permanente que atua em caráter consultivo, uma vez que cabe a cada órgão realizar os procedimentos de eliminação e recolhimento. Com relação aos instrumentos de gestão, todos os arquivos estaduais utilizam plano de classificação e tabela de temporalidade. Devido à falta de contato com o Arquivo Público do Estado de São Paulo, não foi possível realizar análise dos arquivos públicos da região Sudeste de forma completa. Isso revela a necessidade de melhorar o acesso e a transparência das atividades dessas instituições públicas. Compartilhamos aqui as referências bibliográficas utilizadas na pesquisa. Obrigada.